Pessoal, boa noite, tá? Eu estou esperando vários colegas de vocês entrando agora, tá? Hoje, a temática que a gente vai desenvolver, eu vou falar um pouquinho sobre software livre e vamos falar sobre single board computers, tá certo? Vamos também tentar falar um pouco sobre aspectos da robótica, tudo mais. E na semana que vem, tá? A gente já entra numa parte do curso, a gente já entra numa parte prática do curso, a gente vai tentar fazer ações mais práticas com vocês, tá certo? Então, eu estou enrolando aqui um pouco para ver se o pessoal chega, né? Que, vamos dizer, nesses últimos minutos, a gente percebe a movimentação do pessoal entrando na aula, tá? E vocês que já entraram, coloquem o nome completo e o número de matrícula no chat, tá? E como a aula ela está sendo gravada, a frequência de vocês é o nome completo e o número de matrícula, tá certo? Então, coloquem o nome completo e o número de matrícula, que aí vocês já estão colocando a frequência de vocês, tá? Tirar o óculos aqui, que hoje está um pouquinho. Até o óculos está quente, tá? Então, vamos lá. Aos poucos a gente vai avançando, tá? Apesar de estar com 3 computadores aqui à disposição, a gente vai discutir hoje software livre e o single board computer, tá? Então, vamos lá, tá? O que chama a atenção numa imagem como essa, né? É a possibilidade de a gente trabalhar com simetrias, tá? E a possibilidade da gente trabalhar com algo que seja simétrico é a possibilidade da gente fazer, no caso da computação, as mesmas ações que eu faço num computador, eu poder fazer em outro computador, tá? Então, isso implica um pouco na história do software livre, tá? E o que seria o software livre? É o software que concede liberdade aos usuários para executar, acessar, modificar o código-fonte, redistribuir suas cópias com ou sem modificações, tá? Sua definição é estabelecida pela Free Software Foundation, FSF, em conjunto com o projeto GNU, tá? A segunda definição, criada por Richard Stallman, guardem esse nome, fundador da Free Software Foundation, tá? Que trabalha com software livre, é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. Então, gente, ó, quando vocês têm uma cópia do Windows, tá? Ela pode até funcionar livremente no teu computador, tá? Mas aquela cópia ela não pode ser modificada. Existe uma série de restrições, tá certo? Então, esse é o problema, por exemplo, do software Windows e do pacote Microsoft Office. Pode funcionar com você um ano, 2 anos, tá? Em alguns casos, até 3 anos, mas a licença de uso, quando ela expira, ela não permite você utilizar esse software,
tá? Então, vamos dizer assim, são questões que são discutidas, começaram a ser discutidas principalmente a partir dos anos 80, e a gente vai falar um pouco sobre essas questões. As duas principais organizações internacionais responsáveis pela proteção e promoção do software livre, tá? A Free Software Foundation e a Open Source Initiative, tá? OSI, atuam também para garantir que os termos Free Software Foundation e Open Source sejam utilizados de forma correta. A Free Software Foundation considera um software como livre quando atende 4 tipos de liberdade para o usuário, tá? E aí, uma coisa importante é que um software livre, tá? Não é a mesma coisa que somente um software gratuito. A gente está falando de liberdade, tá? E os 4 graus de liberdade seria a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, tá? A liberdade de estudar o programa e adaptá-lo para as suas necessidades, tá? E a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar ao seu próximo. E a liberdade de modificar, aperfeiçoar o programa e distribuir essas modificações de forma que toda a comunidade se beneficie, tá? Então, vamos dizer, o problema do software livre é um problema de liberdade. E é fácil a gente cair, muitas vezes, no erro, porque, por exemplo, freeware, tá? É um software que você baixa gratuitamente em termos financeiros, tá? Mas não é a mesma coisa que um software aberto, um software livre, tá? Por quê? Porque o termo free, tá? Ele significa em língua inglesa tanto gratuito como também o termo free significa liberdade, tá? Então, por exemplo, quando eu uso uma tradução como freeware, tá? É um software gratuito, mas não é necessariamente um software livre. E quando eu falo de Free Software Foundation e iniciativa open source, eu estou falando aí de software livre. E aí diz respeito a essas 4 liberdades que nós temos. Pergunta, gente? Tá? Alguma pergunta que vocês queiram fazer, amiguinhos? Tá? Tá tudo certo aí? Vocês estão conseguindo compreender? Tá. Eu estou perguntando assim porque, para mim, foi difícil de compreender isso, tá? Lá nos anos 80. Não é uma coisa tão fácil a gente diferenciar Free Software Foundation e Open Source de software gratuito, tá? Por conta dessas dificuldades, tá? Foi difícil entender essas coisas. Para mim, por exemplo, foi uma aprendizagem que demorei um pouco a compreender, tanto na perspectiva pedagógica, tá? Como, por exemplo, para montar laboratório de informática que atenda objetivos educacionais, tá? Então, eu creio que talvez vocês tenham ainda perguntas para fazer, mas eu vou seguindo ao longo da apresentação, vocês vão fazendo perguntas, vão levantando a mão e vão perguntando, tá? Qualquer pergunta aqui, tá?
boa para que a gente possa fazer, tá? Vamos lá. Durante a década de 60, os computadores de grande porte, utilizados quase exclusivamente em grandes empresas e instituições governamentais, dominavam o mercado computacional. Nesta época, não era comum, do ponto de vista comercial, a ideia do software como algo separado do hardware, tá? Afinal de contas, o hardware ele valia muito mais do que o software. E esse conceito do uso de software não era bem definido naquela época. O software era entregue junto com o código-fonte, ou, em muitas vezes, se entregava só o código-fonte. Não existiam grupos de usuários que compartilhavam o código-fonte e a informação. Assim, no início, o software ele era livre. Apesar de não existir os grupos, as pessoas individualmente trocavam, tá? Software, tá? Pelo menos para aqueles que tinham acesso à tecnologia da época. Então, aqui, por exemplo, é um clássico centro de processamento de dados, a fonte, inclusive, está aqui da imagem, tá? E, por exemplo, o computador não é isso que está na frente desse jovem aqui, tá? Aqui nós temos à frente dele um terminal burro, tá? Por que era chamado terminal burro? Porque você digitava os dados, eles iam ser processados nessas geladeiras gigantes aqui atrás. Isso aqui era o computador na época, tá? Então você ia processar aqui atrás, tá? Então, e aqui eram discos que você colocava para armazenar dados. Só para ter ideia, nesses CPDs dos anos 80, você tinha que entrar com uma bata, muitas vezes, tá? Você tinha que entrar numa bata, tá? Para poder não prejudicar o funcionamento dos discos rígidos, que eram essas fitas que estão aqui, que nós chamamos de fita Kramer, tá certo? Então, isso aqui era um computador naquela época, um computador de grande porte como esse, tá? Ele processava, no máximo, 1 gigabyte. Em outras palavras, 1 gigabyte é hoje o que a gente tem num telefone celular, tá? Então, precisávamos de um computador de grande porte como esse para poder fazer o processamento. E quais eram os tipos de processamento? Geralmente, eram programas bancários, tá? De uma população de clientes de um banco, tá? Folha de pagamento, pagamento de despesa, eram ações que você executava dentro do laboratório. Então, exigiam um computador de grande porte nos anos 60. Tá? Então, é por isso que as instituições bancárias tinham esses grandes computadores. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui mais um exemplo. Tá? Aqui os computadores de grande porte aqui atrás. Aqui o terminal burro, que passa só a imagem para você, e você faz também a entrada de dados. Aqui, uma impressora, tá? Era mais comum naquela época você ter uma impressora, tá? Como saída de dados, tá? E aqui controlava todo o ambiente, ar-condicionado do ambiente. Esses CPDs eles eram ambientes frios, tinha que ter temperatura controlada, tá certo? E eram utilizados por instituições bancárias na maioria das vezes, tá? Então, esse era o uso do computador que era feito pela maior parte da comunidade computacional nos anos 60. Então, aqui, por exemplo, nós tínhamos o Univac,
tá? 1101, que era uso corporativo, não havia perspectiva de uso pessoal, tá? Geração de folha de pagamentos, relatório de movimentação financeira, controle e processamento de dados, tá? Não havia espaço para desktop, hardware valia mais que software, tá? Eram mainframes versus microcomputadores, que vão começar a surgir no final dos anos 60, poucos aplicativos, poucos sistemas operacionais, tá? Época dos CPDs, Centro de Processamento de Dados, Laboratório de Informática, terminais burros, tá? O IBM era líder do mercado, ignoravam software como produto, e aí surge uma oportunidade de mercado, tá certo? Aí começa a surgir a devida oportunidade de mercado. Aqui, no caso, já demos um salto para a década de 70. Esses aqui são mini computadores, tá? Então, mini computadores pessoais era algo grande. Tudo isso aqui era computador, tá? São exemplos de alguns mini computadores no Museu da História da Informática que o pessoal está tentando promover, tá? Então, eram mini computadores ou micro computadores pessoais, computadores portáteis, modelos DEC, PDP e PDP-8. É uma época de transição entre a computação de grande porte e a microcomputação. O surgimento dos computadores pessoais vai estar aqui nos anos 70, tá? Mas o que falta nessa perspectiva ainda, tá? É uma diminuição significativa do equipamento, tá? E uma ecologia de aplicativos, tá? Nós não tínhamos essa ecologia de aplicativos, tá? Então precisa ser criada uma cultura de informática, tá? Que vai envolver usuários ao redor do mundo. Qual foi a cultura de informática que surgiu nessa época, tá? O hardware de informática é caro e o software ainda não era considerado produto. Então, você podia receber, tá, o software de uma pessoa, emprestar o software para outra pessoa, tá? Essa é a ideia na época, tá? Nos anos 70. Em 1974, surge o primeiro microcomputador, tá? Que é o Altair 8800. Quem assistiu Os Piratas de Silicon Valley vão ver que esse é o primeiro microcomputador, computador pessoal. Vejam que ele não tem um monitor de vídeo, tá? Ele vai ter uma impressorinha, tipo aquelas impressoras de cartão de crédito, onde vão ser, você vai escrever alguma coisa, usar algum comando, ele vai imprimir para você naquela impressorinha, tá? Então, esse daí vai ser criado pelo MITIS e baseado na CPU Intel, tá? 8080. O interesse cresce rapidamente depois que aparece esse computador na capa da edição de janeiro de 1975 da Popular Electronics, tá? E foi vendido por correspondência através de anúncios lá nos United States, tá? Na Radio Electronics e em outras revistas amadoras. O Altair é amplamente reconhecido como a centelha que deu início à revolução de microcomputadores, tá? Como o primeiro computador pessoal de sucesso comercial,
o barramento do computador ele projetado para o Altair se tornaria um padrão de fato na forma de barramento S100, que na realidade é uma forma de barramento que foi usado nas primeiras naves espaciais, tá? Que os Estados Unidos tiveram. Quando o homem foi mandado à Lua, tinha um gabinete dentro da nave parecido com o Altair, tá certo? Então, o primeiro gabinete que vamos ter vai estar aqui como microcomputador, tá? Com o primeiro computador pessoal de sucesso comercial, o tornaria um padrão de fato na forma do barramento S100. E a primeira linguagem de programação para a máquina foi o produto fundador da Microsoft, o Altair Basic. Então, o Bill Gates. Fala, Vitor. Deixa eu ver aqui só um pouquinho o chat, tá? Espera aí. Ah, tá. Aqui estão as pessoas entrando, tal. O Vitor Emanuel, ele colocou o nome completo dele, a matrícula, e ele falou que a internet dele está muito ruim. Mas, Vitor, essa aula está sendo gravada para, na próxima semana, a gente disponibilizar para você também, tá certo? Então, vamos avançando, tá? Então, o Bill Gates, ele percebeu, na época, essa questão, tá? Que uma máquina sem um programa de computador, ela não fazia praticamente nada. Então, ele vai ser a primeira pessoa a licenciar para o uso, tá? Um sistema operacional que ele comprou de um programador por $30.000, que vai ser o DOS, tá? Daí, em cima do DOS, ele vai também licenciar um outro programa para fazer programas, que vai ser o Altair Basic, tá certo? Então, por conta desse licenciamento do DOS e do Altair Basic, tá? Vai surgir a Microsoft, que é uma empresa que vai viver de software, e, de repente, a gente vai ter a maior acumulação financeira do mundo. Tá? O Bill Gates ele vai se tornar o cara mais rico do mundo, porque ele vai começar a vender o sistema operacional DOS e o Altair Basic. Tá? E ele vai defender, tá, que os softs sejam proprietários. Tá? Aqui, por exemplo, na revista Popular Electronics, a gente tem aqui o Altair, tá? Então, como isso aqui é visto como um kit, tá certo? Como um kit. Aqui é uma impressora que poderia ser ligada, inclusive, ao Altair e a outros microcomputadores. O Altair foi o primeiro microcomputador pessoal com um custo relativamente básico para o usuário. Era mais ou menos $7.000 para o usuário nos Estados Unidos. Também foi graças a ele que a Microsoft criou o software proprietário, criando programas como o Basic e o DOS, fazendo dos programas de computador um bom negócio, entre aspas. A partir desse momento, os programas de computador passam a ser vendidos. Se cria o mercado de software e uma das maiores fortunas do capitalismo atual. Tá? É neste princípio que está, entre aspas, também o pulo do gato, que torna Bill Gates o homem mais rico do mundo. Tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos, vamos dizer, a suposta rivalidade entre o Steve Jobs, que ele vai pegar o Altair
junto com o Wozniak, tá? E vão desenvolver, a partir do Altair, um computador, tá? E aqui está o Bill Gates, já com um monitor de vídeo, tá? Que representa a Microsoft, tá? Mas ambos são donos de softwares proprietários, são donos de empresas de softwares proprietários, que vão influenciar nossa vida ainda hoje, em 2020, tá? Então, naquela época, o Steve Jobs era dono da Apple, foi mandado para fora e depois entrou na Apple de novo, desenvolveu, trabalhou numa empresa que é associado hoje à Disney, inclusive os programas da Disney, da empresa que ele desenvolveu, tá? Era uma empresa fantástica, tá? Que desenvolveu aquele filme primeiro, Toy Story, que é um marco na computação gráfica, tá? E o Bill Gates, ele desenvolveu a Microsoft e sempre ficou na isso, Isabela. A Isabela está aí atenta, é a Pixar. Pronto, esqueci o nome da empresa, a Isabela avisou. Então, no caso, a Apple, ele foi mandado embora da Apple e depois ele criou a Pixar, tá? E depois ele vai voltar ao mercado de informática criando, tá? Essa ideia do tablet, tá certo? E essa ideia do tablet vai permitir que ele crie o iPhone, vai permitir também que outras empresas criem tablets parecidos. Então, eu não uso a Apple, mas eu uso um celular Samsung, tá? Que é baseado no modelo da Apple, tá certo? Então, faz basicamente hoje em dia uns 12 anos que foi desenvolvido isso. E para a gente que pegou esse equipamento na época, foi uma divisão de águas, tá? Então, de repente, você podia andar com o teu computador no bolso, tá? Você podia andar com um tablet ou com um iPhone no bolso, tá? Fazendo operações com um touchscreen. E o touchscreen, ele já existia nos anos 60, mas o pessoal não sabia o que fazer com o touchscreen. Eu me lembro que em 1984 eu vi num caixa eletrônico do Itaú na época, eu fui com a minha mãe junto com ela no Itaú, eu fiquei, tipo assim, bestificado com o que eu podia fazer com o touchscreen dos aparelhos que existiam naquela época, tá? A Ana Letícia, ela fala, mas também rolavam essas canetas, tudo mais. Então, vejam só, a tecnologia existiu, mas o Jobs, ele, vamos dizer assim, ele se pensou na seguinte ideia: eliminar os botões reais, tá? De um computador e deixar o computador sendo utilizado pelo touchscreen, tá certo? Então, aqui estão os dois caras, eles vão dizer, tocaram a empresa de informática e de software proprietário. Tanto a Apple como a Microsoft são empresas muito valiosas hoje, é o ápice do capitalismo americano que a gente está falando. No entanto, essa não vai ser a verdadeira briga para nós, tá? As pessoas estão vendo a competição e rivalidade entre as empresas de software proprietário. No entanto, na história da humanidade, nunca a tamanha acumulação de capital e enriquecimento ilícito como na época do software proprietário havia surgido. Os computadores e seus sistemas foram desenvolvidos ao longo de séculos pela comunidade acadêmica, pelos cientistas, pelos engenheiros. A internet, por exemplo, com o esforço de milhares de cientistas, foi desenvolvida.
intelectuais ao longo de séculos. É justificável que tal saber da humanidade não seja livre? Tá? É sempre a questão que eu levanto. Tá? Parecem que esses dois aqui são rivais, mas se você for ver, eles estavam do mesmo lado, defendendo o software proprietário. Era uma falsa rivalidade, tá certo? Então, a verdadeira rivalidade vai surgir entre o software que é livre e o software que não é livre nos anos 80. Primeiro, vamos olhar para os computadores da década de 80, que serão os microcomputadores pessoais, tá? Microcomputadores pessoais, computadores portáteis, os modelos XT IBM, que é esse modelo aqui, CP500, que eu vou mostrar daqui a pouco, vai ter uma popularização dos personal computers, dos PC, tá? Vai surgir uma nova cultura de informática que vai desempregar milhares, tá? Milhares de contadores e milhares de pessoas que trabalhavam nos CPDs. Eu, por exemplo, eu sei que eu desempreguei muita gente numa empresa no interior do estado de São Paulo, tá? Chamada Nevoeiro Convênio de Pneus, tá? Foi a primeira empresa no setor o que fez o consórcio de pneus, perdão, que fez o consórcio de pneus no Brasil. Eu era responsável, com 13 anos de idade, para fazer o seguinte: eu recebi um computador pessoal, na minha sala só eu trabalhava, com um pagamento de mais ou menos 1.700 funcionários, tá? E o pessoal do processamento de dados teve um setor com 15 pessoas que foi para o olho da rua quando eu entrei nessa empresa para fazer esse trabalho, utilizando uma planilha de cálculo. Tá? Então, eu projetava as atas, fazia as atas, fazia os sorteios das atas, a modificação do sorteio, tá? Então, a cada mês eu tinha a ação específica. Uma pessoa conseguia substituir 15 pessoas que faziam todas essas ações na época, tá? Então, por esse motivo que o microcomputador foi considerado um salto, tá? Na cultura empresarial da época, tá? Mas o que faltava nessa perspectiva? Como funcionava a cultura de informática? Qual foi a cultura de informática que surgiu, tá? Hardware de informática fica mais acessível, tá? E os softwares passam a ser considerados produtos. Software passa a ser valorizado. A cultura de software proprietário vira moda, tá? É a época em que as pessoas começam a falar dos feitos das pessoas do Vale do Silício, tá certo? E, de repente, o pessoal de informática começa a se sentir como se fossem deuses, tá certo? Isso tudo eu vivi na época, sei que eu fiz parte dessa cultura, mas é uma coisa da qual eu não me orgulho de ter feito parte naquela época, tá certo? Eu, eu vi depois, com as ações educacionais, com os diversos projetos educacionais, que dá para fazer com que o computador seja acessível a diversas pessoas e, de preferência, a todas as pessoas, tá? Então, o software passa a ser considerado produto, o software passa a ser valorizado. E, como consequência, os programadores de software também passam a ser valorizados. A cultura de software proprietário vira moda,
surgem novas fortunas de informática, lendas sobre os empresários do Vale do Silício, o CEL, sistemas de mainframe de grande porte, eles são abandonados. Eu peguei o término da Guerra Fria em 89, tá? No Brasil, nós tínhamos a lei de informática, que protegia uma empresa em específico, que era a Cobra Computadores Brasileiros, que era que veiculava uma secretaria chamada CEPRO. A CEPRO era uma organização dentro da Cobra, tá? Dos computadores brasileiros, tá? E a lei de informática protegia esses computadores, tá? Nós tínhamos as nossas próprias placas. E as discussões sobre direitos autorais começam a ser discutidas no MIT, tá? No Massachusetts Institute of Technology, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Começa a discutir essa questão, tá certo? Então, é uma época em que mudam várias coisas e surgem novos protagonistas também, tá? Esse aqui era um CP500. Eu tive acesso à informática por esse, que um vizinho nosso, ele comprou esse microcomputador. Eu, com 11, 12 anos, eu ia para a casa desse meu colega e ficávamos programando revistinhas de informática que tinham nas bancas, programas de computadores. Então, nós colocávamos no computador e testávamos as coisas para poder devidamente funcionar, tá certo? Aqui no caso, é um CP500 da Prológica, que já não existe mais. A Prológica criou esse para competir com o IBM, tá? E agora vamos falar um pouquinho da revolução do software livre. A revolução do software livre ele vai começar nos anos 80, no MIT, tá certo? Então, aqui estão várias marcas de software livre, tá? O GNU, tá? Que é um animal que representa a questão do software livre. GNU não é Unix, tá? Vai ser, vamos dizer, como se diz, uma frase autorreversiva que nós vamos ter aqui o Linux, né? O LibreOffice, tá? O GIMP, que é um software livre de desenho, tá certo? E vai ser esse cara que nos anos 80 vai começar a revolução do software livre. O Richard Martel Stallman, ou Richard Stallman, ele é um ativista, fundador do movimento de software livre, em 1985, do projeto GNU e da fundação do software. Ele vai ser um aclamado programador e hacker. Seus maiores feitos incluem a programação do Emacs, tá? E o GNU Compiler Collection, que é uma coleção de softwares que vão ser compiladores, e o GNU Debugger, que vai verificar erros de programação. É também autor da GNU General Public License, tá? O GPL. E a licença, que é a licença livre mais usada no mundo, que consolidou o conceito de copyleft. Por que copyleft? Quando a gente falava antigamente de direitos autorais, você tinha que pagar, tá, pelo dinheiro de propriedade, então você tinha que pagar o copyright, tá? Você pagava as cópias direitas conforme a legislação americana, tá?
E isso funcionava há 150 anos atrás, tá? Mas uma coisa que ele criou que vai ser muito importante, vai ser esse copyleft, os esquerdos autorais. E esses esquerdos autorais, tá? É em cima dela que vão ser definidas aquelas 4 prioridades que eu mencionei, os 4 direitos, tá certo? Então, desde a metade dos anos 90, Stallman tem dedicado a maior parte do seu tempo ao ativismo político. Mas em 85 ele observou que estava muito estranho as coisas dentro do mundo da informática. Na realidade, o Stallman ele se formou em física, tá? E quando ele se formou em física, ele começou a trabalhar com softs de simulação. E ele começou a achar muito estranho que você tinha que pagar por licenças que custavam na faixa de 10 mil, 20 mil dólares. Tá? Então, ele achava aquilo um absurdo. E, de repente, as universidades tinham que comprar aquela licença para poder fazer simulação em física. Tá? E ele, quando era aluno de física, ele trabalhou num laboratório e começou a fazer artigos questionando esse uso indevido, tá? Então, o que a gente pode dizer é que ele era um aluno que acabou virando, praticamente para os americanos, acabou virando um aluno político de CA e DCE. Em 1971, ainda calouro da Universidade de Harvard, onde se graduou em física em 74, Stallman era programador do Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e tornou-se um líder na comunidade hacker. Tá? E ele fez vários artigos dentro da comunidade hacker. Tá? Esses artigos eles foram considerados um marco histórico, questionando qual a propriedade que a Microsoft, qual a propriedade que a Apple tinha em cima dos equipamentos e dos softwares que eles produziam. Tá? Nos anos 80, a comunidade hacker, que até então dominava a vida de Stallman, começou a se dissolver. A emergência do software portátil, software que poderia ser feito funcionar em tipos diferentes de computadores, era então um problema para o modelo de negócio do fabricante de computador. Para impedir que seu software pudesse ser usado em computadores dos seus concorrentes, os fabricantes pararam de distribuir o código-fonte e começaram a restringir a cópia e a redistribuição do seu software. O software restrito tinha existido ainda, mas agora não havia nenhuma escapatória dele. Em 85, Stallman publica o manifesto GNU, que estabelece sua motivação para criar um sistema livre chamado GNU. Tá? GNU por representar um um animal forte, um animal africano, tá? Que muitas vezes não tinham o seu protagonismo definido. Tá? Então, ele vai falar desse animal e, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma frase de autorreferência. O GNU não é Unix. Por quê? Tá? Porque o Unix era uma linguagem de programação, tá? Que era cobrada, tá? Para computadores de grande porte. Mas só que o Linus Torvalds, que vai ser um colega do Stallman lá na Europa, ele fez um sistema operacional novo chamado Linux, tá? Se baseou no Unix na programação, mas ele não usou o Unix. Então, vai ser uma frase essa de autorreferência. GNU is not Unix. O GNU não é o Unix, tá? Que seria semelhante ao Unix. Logo após, ele
cria a Free Software Foundation, com vários programadores como ele, para unir programadores de software livre para fornecer uma estrutura legal para a comunidade livre, tá? E a ideia dessa comunidade livre ela vai ser extremamente forte. Por exemplo, a quebra de patente dos medicamentos para AIDS aqui no Brasil, que foi utilizado pelo José Serra, tá? Usou a licença, tá? Usou a licença do copyleft, tá? Então não era nem software, era um produto chamado vacina, que na comunidade mundial do comércio, tá? Foi utilizado para quebra de patentes, tá certo? Então, isso, vamos dizer, vai garantir na Unesco e na ONU, tá? Que na Secretaria da União Mundial do Comércio se quebre essa patente, inclusive a patente do Covid, tá? Ela foi quebrada na Organização Mundial do Comércio, tá? Graças ao copyleft, tá certo? E vários produtos, inclusive de robótica, hoje já estão sendo quebrados as suas patentes, principalmente próteses, graças à Organização Mundial do Comércio e graças à criação do copyleft, que tem toda uma legislação sobre isso. Tá certo? Querem fazer alguma pergunta, pessoal? Só para eu poder dar uma respiradinha, tá certo? Algum questionamento que vocês queiram fazer, tá? O Maicon, aqui eu vou só... Ó, a Ana Letícia, ela vai dizer, Ana Letícia Lima de Moraes, que rolava aquelas canetas também, tá? O Maicon Maia, é uma pena que os softwares livres ainda tenham bastante limitação. Não é incomum coordenadores de escolas incentivarem professores e alunos a usarem programas, mas tendo programas piratas escondidos em suas salas, tá? Então, são só essas falas que a gente tem até agora, tá certo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido? Que tenha visto ou vivido? Eu gostaria de comentar o negócio do Michael. Que, tipo assim, na realidade, Michael, eu acho que é mais um preconceito mesmo, assim, porque, assim, esses softwares livres, eles estão tão complexos quanto os softwares pagos, certo? Sim. Algum ou outro tem, talvez, alguma limitação, mas aí é porque são softwares que não estão no nosso dia a dia. São coisas mais complexas, que estão voltadas a mais simulações, a desenvolvimento propriamente dito, a coisas mais complexas. Mas o que é o basicão, né, que as escolas botam muito, que é usar alguma coisa do Linux e o LibreOffice, eles são tão complexos quanto o pacote Office da Microsoft. É mais um rolê de não ter um incentivo a aprender a mexer nesses aplicativos, entendeu? Eu acho que é mais um rolê mesmo. Não, concordo com você. Inclusive, no LabPan, que é o laboratório que eu coordeno aí na Faculdade de Educação, a gente procura trabalhar com software livre. Por exemplo, eu estou com 3 computadores aqui ligados, que usam 3 sistemas operacionais diferentes. Eu tenho o celular, que está utilizando, aqui no caso, o Android. Eu tenho o outro computador, tá? No qual eu produzo as aulas que uso Linux. E eu tenho o computador que está com Microsoft 11, tá? Está com o sistema operacional, tá? Da Microsoft, tá certo? E se for ver, ele, vamos dizer assim, ele não dá um diferencial. Por exemplo, na televisão que tem ali
adiante, eu tenho um software livre desenvolvido baseado no Linux. A gente está criando um sistema, depois eu vou poder mostrar alguma coisa disso O para Android é a vocês. versão do Linux, né? O próprio Android é criado em cima do Linux. Sim, sim, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, viu? Quem que falou agora? Foi a Germana, professor. Tá bom, prazer em conhecê-la, tá? Então vamos avançar. O que é o software livre educacional? Software livre não é simplesmente uma questão técnica, é uma questão ética, social e política. É uma questão de direitos humanos que os usuários devem ter. Liberdade e cooperação são valores essenciais do software livre. O sistema GNU implementa esses valores e o princípio do compartilhamento, uma vez que compartilhar é bom e benéfico para o progresso da humanidade, tá? Eu tirei isso aqui dessa fonte que, que é o projeto GNU, tá? Então ela fortalece princípios como o compartilhamento. As escolas devem ensinar o valor do compartilhamento, dando exemplo que o software livre apoia a educação por permitir o compartilhamento de conhecimentos e ferramentas, tá? Compartilhamento de conhecimento. Muitos jovens estudantes têm talento para programação. Eles são fascinados por computadores e ávidos de aprender com seus como os sistemas funcionam. Com o software proprietário, essa informação é um segredo. Então, os professores não têm como torná-lo disponível para seus estudantes. Mas se o programa é software livre, o professor pode explicar o básico e então entregar o código-fonte para que o estudante leia e aprenda, tá? Ferramentas. Professores podem entregar aos estudantes cópias de programas que eles utilizam em sala de aula, de modo que eles possam usá-lo em casa com software livre. Copiar não é apenas autorizado, como sendo incentivado, tá? Responsabilidade social. A computação se tornou uma parte essencial do dia a dia. A tecnologia digital está transformando a sociedade muito rapidamente, e escolas têm uma influência no futuro da sociedade. Sua missão é fazer que o estudante esteja pronto para participar de uma sociedade digital livre, ensinando a eles as habilidades que lhes facilitam ter o controle da própria vida. O software não deve estar sobre o poder de um desenvolvedor que unilateralmente toma decisões que ninguém pode mudar. Instituições educacionais não devem permitir que empresas de software proprietário imponham seu poder sobre o resto da sociedade e o seu futuro, tá certo? Independência. As escolas são instituições que devem ter uma independência como responsabilidade ética de ensinar a virtude. Não depende de um único produto ou uma única empresa poderosa específica. Além disso, ao escolher software livre, a própria escola ganha independência de qualquer interesse comercial e evita o aprisionamento por um servidor. Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês agora, tá? Se eu poderia beber uma água, gastava só uns 2 minutos bebendo água, porque eu já estou ficando rouco, tá? Então, eu gostaria de pedir esse tempinho para vocês, uns 2 minutos mesmo, e daqui a pouco eu retorno. Pode ser, gente? Obrigado, viu? Volto já, pessoal. Nem tirem da tela. Pronto, já estou de volta, pessoal. Bebi um pouquinho de água e recomendo para vocês, tomem um pouco de água, tá certo? Porque a gente fica aqui diante de computador, diante de ventilador, diante dessas coisas. Então,
Eu quero evitar problemas nas minhas cordas vocais, tá? Então, vamos continuar a apresentação, tá certo? O calor está insuportável realmente, tá? Aqui em casa está dando 30 graus. Começou a baixar agora, mas eu sei que para vocês a sensação térmica deve estar horrível também, tá? Mas vamos voltar lá, tá? As empresas de software proprietário, tá? Usam escolas e universidades como trampolim para atingir usuários. E, com isso, impor seus softwares sobre a sociedade como um todo. Elas oferecem descontos ou até mesmo cópias grátis de seus programas proprietários. As instituições educacionais, de forma que estudantes aprendam a usá-los e se tornar dependentes deles. Depois que esses estudantes se formarem, tá? Nem eles, nem seus futuros empregadores terão oferta de cópia com descontos. Essencialmente, o que essas empresas estão fazendo é recrutar escolas e universidades como agentes para conduzir pessoas a uma dependência permanente a longo prazo, tá? Então, no fundo, essas escolas acabam criando uma dependência do uso do software Microsoft, tá certo? E isso acaba se tornando uma dependência. Você começa a usar só aquele equipamento, você acha que você vai ter só aquele equipamento, tá certo? Então, quando é colocado um equipamento como as distribuições diversas do Linux, que hoje a gente tem várias distribuições, por exemplo, no governo brasileiro a gente tem o Guarani, tá? Que é utilizado no Exército, inclusive, tá? Foi utilizada no Exército, inclusive por segurança, porque existem poucos softwares que se interessam por infectar Linux, tá? Então, é uma questão de independência que a gente tem, tá certo? Existe distribuição Linux diversa para diversas áreas no serviço público. Na área educacional, nós temos o Linux educacional, tá? Que foi favorecido até 2016. Depois de 2016, ele deixou de ser atualizado, ele parou na versão 4, mas ainda está disponível, tá certo? E a gente tem que sair desse perigo, desse risco das empresas proprietárias. As licenças de software livre não expiram, o que significa que, uma vez que o software livre seja adotado, as instituições permanecerão independentes de um fornecedor. Além do mais, licença de software livre concedem ao usuário os direitos não somente de usar o software como quiserem, de copiá-lo e de distribuí-lo, mas também de modificá-lo. Eu sei que algum de vocês mencionou uma coisa importante sobre o Android. O Android ele foi desenvolvido usando pacotes de software livre e ainda utiliza esses pacotes, tá certo? Então, os celulares que usam o Android, tá? O Android ele foi produzido por conta da existência desses pacotes, tá certo? Então, se algum de vocês um dia quiser programar, tá? Existem pacotes do Android que a Google fornece para você desenvolver os seus programas, tá? Então, as licenças de software livre não expiram, tá? E, além do mais, as licenças de software
livre concede aos usuários o direito não somente de usar o software como você quer, mas de copiar, de distribuir, mas também modificar para atender suas próprias necessidades. Portanto, se as instituições eventualmente quiserem implementar uma função em um certo software, eles poderão contratar o serviço de qualquer desenvolvedor para realizar a tarefa, independentemente de quem tenha sido o fornecedor original. E aí eu tenho uma pequena historinha que eu vou contar. Tá? No Hospital da Criança aqui em Fortaleza, eles têm um microscópio tunelar. Tá? Esse microscópio tunelar ele funcionava inicialmente com um pacote do Microsoft, tá? E o programa, que era proprietário, era vendido por R$ 150 mil. Expirou a licença de uso do programa. O microscópio ficou parado. Tá? Eles se viam diante da seguinte situação. Já que não existia software, ou recurso que pudesse fazer um contraponto ao recurso proprietário que eles tinham, então eles iam ter que abandonar esse microscópio tunelar. Daí eu me lembro que a minha ex-esposa era da UES, ela tocava um laboratório, daí tínhamos 3 alunos lá como bolsista. Daí fomos ao Hospital da Criança, vimos o software e desenvolvemos o software, tá? Para eles. Voltamos a fazer o microscópio tunelar funcionar, eles voltaram a ver os cromossomos para tratar de doenças que têm associação à educação especial, inclusive, tá certo? E daí, depois que nós colocamos esse software para eles, nós decidimos ver o preço de mercado, e o preço de mercado do software não saiu por R$ 15 mil. Foi o dinheiro que deu para pagar a equipe de pessoas. Hoje, esse microscópio ele funciona, tá? Com o software Linux, e até hoje está com eles, tá certo? Então, é uma coisa que a gente pode fazer como compromisso social e responsabilidade social, é viabilizar a cultura do software livre, a responsabilidade social. A computação tornou-se uma parte essencial do dia a dia. A tecnologia digital está se transformando a sociedade muito rapidamente, e escolas têm uma influência no futuro da sociedade. Sua missão é fazer com que estudantes estejam prontos para a participação de uma sociedade digital livre, ensinando a eles habilidades que facilitem ter o controle de suas próprias vidas. Não se deve estar sobre o poder de um desenvolvedor que unilateralmente toma decisões que ninguém mais pode mudar. Instituições educacionais não devem permitir que empresas de software proprietário imponham seu poder sobre o resto da sociedade e o seu futuro. Tá? Então, vamos adiante. Aprendizagem. Tá? Ao se decidir onde irão estudar, mais e mais estudantes estão considerando se a universidade ensina a ciência da computação e desenvolvimento de software usando software. Software livre significa que os estudantes são livres para estudar como esses programas funcionam e para aprender como adaptá-los às suas próprias necessidades. A aprendizagem sobre software livre também ajuda no estudo da ética, no desenvolvimento do software e na prática profissional. Economia, essa é uma vantagem óbvia que vai interessar imediatamente a muitos administradores de escola, mas é um benefício superficial. O ponto principal desse aspecto
é que estarem autorizados a distribuir cópias dos programas a um custo pequeno ou zero, as escolas podem, de fato, ajudar famílias em dificuldades financeiras, promovendo, assim, justiça e oportunidades iguais de aprendizagem entre os estudantes. Qualidade, soluções como software livre, estáveis, seguras e fáceis de instalar, já estão disponíveis para a educação. No caso, excelência de desempenho é um benefício secundário. O objetivo principal é a libertação do software usuário de computador. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre essas distribuições. Tá? Então, por exemplo, a FreeEduc é uma distribuição Linux, tá? Educacional, é um projeto educacional feito nos Estados Unidos e na França. O FreeEduc é uma distribuição baseada no Linux Kinopix, que roda diretamente do CD, assim como o Corumin, sem a necessidade de instalar o sistema no disco rígido. Você precisa só de um pendrive, tá? Com a instalação, tá certo? São dezenas de programas que acompanham o FreeEduc, software educacionais como de ciência, matemática, desenvolvimento lógico, muito bom para ser utilizado em ambientes educacionais, além, é claro, do OpenOffice GIMP, tá? Que é um editor de desenho que é utilizado, tá? No Linux. Tá? Aqui, por exemplo, é o Linux educacional. É a versão do FreeEduc para o projeto brasileiro. Tá? É a distribuição Linux com recursos educacionais correspondente ao FreeEduc do governo brasileiro. É hoje disponibilizado nessa versão aqui da Universidade Federal do Paraná. Mas antigamente era disponibilizado no site do Proinfo. Tá? Essa outra distribuição é o meu grupo que está trabalhando no LabPan. Eu tenho uma pessoa que já está no mestrado com essa distribuição. Essa é a distribuição que eu ainda não coloquei o nome, LabPan/CDMaker. É uma distribuição baseada em Linux educacional, utiliza uma single board computer. Nós utilizamos uma placa de uma placa single body. Eu vou ver se eu pego uma aqui. Eu esqueci de deixar na mesa. Deixa eu só pegar aqui. Está aqui na caixa. Pronto. Pronto. Vou ver se eu acho. Era só um pouquinho. Pronto. Eu não tenho ela aqui agora, mas eu posso mostrar uma placa single board. Então, aqui, por exemplo, eu utilizava um monitor vinculado à placa, fizemos um case para adaptar a placa single board, e esse aqui é um monitor que utiliza, tá? Apresenta ampla conexão com a web, pode ser usado no Orange Pi, que é uma placa chinesa, no Raspberry Pi, que é uma placa inglesa, que viabiliza o uso com recursos educacionais, e estamos na versão 1.0, tá? Aqui funcionando software como GeoGebra, que é um software livre que é utilizado no sistema. A caixa aqui da single board ela está no canto de cá, é essa caixinha aqui, tá? E agora está ligado numa televisão aqui também.
tá? Utiliza software de matemática, software para a área de matemática, para a área de ciências, possui LibreOffice, é produzido na UFC e adaptado para robótica, tá? Então, aqui são softwares que temos para matemática e para física, tá? Na distribuição inicial, o LibreOffice completo, o acesso à internet. Opa! E agora vamos apresentando aqui o Luz do Saber. Você pode usar esse link que eu coloquei disponível aqui, tá? luzdosaber.seduc.ce.gov.br, para ter acesso ao Luz do Saber, tá? O Luz do Saber, a história tem a ver com a FACED. Um colega nosso, o Marcos Dionísio, tá? Que se formou em pedagogia, ele decidiu fazer o mestrado em computação no Instituto Federal, juntamente com a UES, tá? E ele queria desenvolver um software que lhe permitisse trabalhar alfabetização e letramento com base nas teorias de Paulo Freire, tá? Então, ele desenvolveu o Luz do Saber, tá? Com o tempo, o Luz do Saber se tornou um software de Estado, começou a funcionar como uma rede social, atendendo 15 países, sendo a maioria de língua portuguesa, tá? Hoje em dia é uma rede social que tem 10 milhões de usuários, no Brasil e fora do Brasil, e que permite trabalhar alfabetização e letramento. O Luz do Saber também promove a acessibilidade, tá? E o Luz do Saber, hoje, ele é um espaço acessível a qualquer professor, tá? No qual tem atividades que você pode criar para os estudantes, tá? Então, aqui é um tema que busca trabalhar, inicialmente, o nome da criança, tá? E também é voltado para a educação de jovens e adultos, tá certo? É disponível e acessível a todas as pessoas pela internet. E hoje se tornou uma política de Estado, tá? Então, aqui é o Luz do Saber, tá certo? As histórias que as crianças escrevem, elas entram na biblioteca do Luz do Saber e as crianças aprendem brincando, tá? Ó, o módulo de leitura do Luz do Saber, tá? O tema criar e inventar também faz parte dessa discussão. E é interessante que o Marcos Dionísio, ele foi assim como eu, ele foi estudante do laboratório multimeios da FACET, tá? O LibreOffice, tá certo? Se você for no LibreOffice, você pode baixar a distribuição até para ser instalado na versão na versão Microsoft Windows, tá? Aqui a página da Free Software Foundation, tá? ff.org.pt.br. Você já tem as informações em português e tem dicas também de software aqui, tá? Esse aqui vai ser o primeiro single board que a gente vai fazer. Na realidade, o computador está aqui, ó, nessa caixa pequena, certo? Essa vai ser a caixa computinho. O computinho, eu coloquei esse ventilador aqui,
teclado, aqui uma parte que nós temos do recurso, tá certo? Ele fica ligado junto com o celular, tá? Isso foi a primeira distribuição do Computinho, que terminei em 2018. Aqui uma placa single board, tá? Esse aqui é um Raspberry Pi, tá? Ele é um computador completo. É a RASP, professor, que você usa no outro, na outra foto que você botou? No Computinho eu uso o Raspberry Pi, tá? Na época em que a gente desenvolveu, em 2018, o custo da placa Raspberry em dólares era $28, tá? Quando o dólar estava basicamente 2-1. Tá? Hoje você compra isso na internet. Tá? Uma placa dessa, ela cabe no bolso. Tá? Com ela, eu tenho espaço de USB, um espaço para rede, tem um espaço para rede sem fio aqui, e aqui outras placas que também são single board computers. São computadores de placa única, como Banana Pi e Orange Pi. Elas geralmente levam nome de fruta, por conta do Raspberry. Tá? E aqui você trabalha com Banana Pi e Orange Pi. Tá? Então, você pode trabalhar com eles normalmente como computador de placa única, equivale a um computador pessoal. Aqui, por exemplo, numa impressora que tem uma single board computer. Tá? Você tem uma single board aqui. Tá? A maioria dos robôs da robótica, hoje em dia, usam uma placa single board, tá? E uma placa Arduino. Tá certo? Eu posso até mostrar daqui a pouco. Pronto. Aqui, como já terminou a apresentação, aqui tem o endereço do repositório da UFC, material da Cibele. Inclusive, eu falei com ela ontem, Wikipédia. Tá? Então, essas são as referências. Tá? Eu vou sair um pouquinho e vou tentar fazer uma coisa. Vou tirar aqui um pouco. Deixa eu voltar aqui. Vou parar a apresentação. Eu vou carregar deixa eu vou carregar a página do Labipam. Espera só um pouquinho, estou carregando a página. Espera aí que estou carregando. Pronto. Vou carregar aqui para vocês, se quiserem saber informações mais específicas, tá? Então, agora vai essa página do Labipam para vocês, tá? Zen Single Board Computer. Vou botar aqui a página para que vocês tenham acesso. Vou botar no chat. Tá? Botei aí no chat o endereço. Eu estava fazendo, na época da pandemia, o 10 dicas. 10 dicas para recurso de videoanimação. Então, aqui são softs de animação. Tá? Eu fazia toda sexta-feira.
Mas aí começou a ficar pesado demais. 10 dicas sobre impressora 3D para uma pessoa iniciante. Tá? Se vocês quiserem ver depois, vale a pena ver. Deixa eu ver aqui. Onde eu tenho mais 10 dicas? Espera aí, só um pouquinho. Aqui é só impressora 3D. Tá? 10 dicas sobre single boards computer. Tá? Temos o computador de placa única do Raspberry Pi. Eu coloco esse. Coloco o Banana Pi. Tá? Aqui já os seus valores na época atual. Tá? Mas, mesmo assim, os seus valores, tá? Estão acessíveis, entre aspas, né? O Banana Pi, que é uma outra distribuição, o Orange Pi, que são distribuições chinesas, tá? O Asus, que é uma distribuição que paga um valor maior, você pode até colocar um sistema Windows nele, para os viciados em Windows. O Tinker R, tá? O Odroid XU4, o Qualcomm Spydragon, o Arduino, tá? Que é uma placa que muita gente usa, o Pocket Beagle, que é muito pequeno, tá? Que pode ser usado, a Lepotato, a batata, que é essa versão aqui, o Helio 64 para COBOL, tá? Esse aqui é o case dele. O que é um case? O case é uma caixa que contém uma placa single board, tá? Depois tenho mais outros 10 dicas sobre recursos para edição de vídeo. Depois vocês vejam à vontade. Tá bom, pessoal? Deixa eu só mostrar alguns softwares no YouTube. Tá? Primeiro, eu vou ver aqui o gato robótico. Pronto. Esse aqui é um recurso. Quando o trabalho virou remoto, tentamos levar o escritório para casa. Acontece que não é tão fácil. Naibo não é apenas um gato robótico que anda. Segundo seu criador, é um novo tipo de animal de estimação. Um gatinho robótico avançado que você traz à vida com um pequeno computador, um software personalizável, um kit básico de componentes e qualquer programação que você quiser. Para ser um robô de baixo custo, o Naibo possui um microcontrolador Arduino, uma placa eletrônica barata que pode se conectar a objetos digitais ou físicos. O microcontrolador recebe entradas como um clique de um botão que indica uma saída, como acender uma luz. Sua simplicidade torna o Arduino amigável ao iniciante e ainda é flexível o suficiente para lidar com um projeto complexo. Você pode programar o gatinho em seu idioma favorito e movimentar o Naibo simplesmente enviando comandos curtos, como andar ou virar à esquerda. Para adicionar outra camada de complexidade, os usuários podem anexar um chip de inteligência artificial, como o Raspberry Pi, para dar ao gato robótico uma melhor percepção de profundidade e personalidade. Naibo pode se esticar, dobrar as pernas e fazer flexões. Graças às suas patas de borracha e articulações que absorvem choques, pode até cair de curtas distâncias.
imitando um pouco o pouso suave de gatos reais. Ele ainda está no estágio de protótipo, mas Lee, seu criador, espera que possa ampliar sua produção muito em breve. Sobre o valor do gatinho robótico, Nibble custa $250 e funciona com 2 baterias de íon de lítio de 3,7 volts. O projeto pode ter algumas partes alteradas à medida que você monta Nibble, tais como cor, comprimento e número de parafusos. Ele originalmente foi financiado através de um financiamento coletivo pelo site Indiegogo. Você pode consultar o link do projeto completo em nosso site, na descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. Até mais! Bom, eu poderia até falar mais sobre esses recursos, tá? Mas agora eu estou vendo que já são 20 horas e 27 minutos, bateu o cansaço, tá? Pessoal, coloquem o nome completo e o número de matrícula no chat, tá? Visitem as imagens do Single Bot Computer, da página nossa. Um abraço a todos vocês, gente, tá? E, pessoal, só um aviso. Hoje nós tivemos uma notícia meio triste sobre uma quarta versão do vírus, que está sendo chamada de Omicron, tá? Então, tenhamos ainda um pouco de cuidado. Isso tudo ainda não acabou, viu, gente? Um abraço a todos, tá certo? E se cuidem, pessoal. Eu coloquei uma notícia para vocês lá no site, tá? Professor, Sobre lá no Labcom, o laboratório que vocês trabalham com robótica educacional? Sim. Eu nunca tinha visto esse gatinho, não. Só tinha visto a mãozinha, né? Eu já tinha feito a mãozinha no Arduino normal, que é menos servos. O conjunto de servos desse é bem mais complexo. É sim. É sim. E se você quiser participar do LabPan, eu abro esse espaço para todos, tá? Se caso a gente voltar presencialmente, né? Mas a gente está trabalhando à distância, viu? Algumas questões. E a questão da robótica educacional a gente vai estar trabalhando o ano que vem, tá bom? Nossa, gostei, achei interessante. Vou falar para o senhor depois. Tá bom. Sejam todos bem-vindos, gente. Tá? Vejam depois a notícia que o Globo está espalhando agora, para que vocês vejam a situação em que nós estamos, viu, pessoal? Um abraço, gente. Uma ótima noite. Um bom fim de semana para todos.